queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu com o meu curso de filosofia esotérica do tarô. Mas calma, eu não desisti de publicar esse curso. Acontece que aconteceu muita coisa com a leitura e eu acabei tendo que escrever um texto no meu diário místico sobre isso, e é esse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? É um mero compartilhamento de como anda esse meu projeto, essa minha obra, esse meu primeiro livro sobre esoterismo que eu vou lançar, tá certo? Isso é muito comum de acontecer, quem já fez mestrado, doutorado sabe disso, que é uma coisa que você pensa no começo da pesquisa, outra coisa é a visão que você vai ter quando a pesquisa avança, né? Então, o olhar sobre o objeto daquilo que você está estudando muda e vai se transformando e vai se aprofundando à medida que a pesquisa vai progredindo. E foi isso que aconteceu comigo quando eu me dediquei a pesquisar sobre a filosofia esotérica do tarô. E aí eu percebi que eu estava me prendendo muito a, vamos dizer assim, um formalismo técnico, filosófico, que talvez não tornasse a minha obra acessível e, vamos dizer assim, para um público mais amplo, né? Porque a minha intenção é conversar com o público mais amplo, obviamente, nessa obra. Então, o que acontece? Eu estava me fechando muito numa certa tendência academicista, e aí eu percebi que falar sobre tarô, falar sobre perspectiva esotérica do tarô, tem que ser alguma coisa mais próxima, vamos dizer assim, da potência criativa, né, da poesia, da arte, da intuição, da mística, do que propriamente do rigor técnico, científico, conceitual, abstrato e muitas vezes inacessível, tá bom? Então é isso, esse foi o insight. Então agora eu vou ler o texto que eu escrevi para vocês, onde eu meio que sistematizo essas ideias que eu estou falando com vocês. O título do texto é O que aconteceu com o meu curso de tarô? Esse é o título, tá? Então eu vou ler. Escrever sobre a relação entre o tarô e a cabala deveria ser encarado como um fazer poético. Mas a pressão cultural do modo de fazer ciência da universidade, que é comprometido com a produção capitalista, se fez sentir na minha subjetividade literária de maneira muito forte. Não que eu ache inválido esse modo de produção e saber, mas certamente ele é um aprisionador do gênio criativo. O povo, o grande público, não será tocado por um discurso com alto rigor técnico-filosófico, e sim por aquele que evocar as questões da alma na vida comum. E é neste terreno que nós, os professores, precisamos saber habitar se quisermos nos fazer ouvidos. E é por essa razão pedagógica que resolvi recomeçar alguns pontos da doutrina esotérica do tarô. Por outra chave didática, talvez a melhor de todas, segundo a natureza deste assunto. Ter como eixo hermenêutico fundamental o famoso diagrama da árvore da vida, tal como a cabala cristã a entendeu. Esse é o eixo fundamental da filosofia esotérica do tarô, na sua parte doutrinal, a árvore da vida. É meditando neste símbolo que a interpretação esotérica do tarô se abre. Isso significa dizer, em outras palavras, que a doutrina secreta do tarô pode ser resumida em 10 lições, cada lição tendo uma relação com uma das 10 sefirotes da Kabbalah. Continuando o texto. Sim, as 10 sefirotes se tornam categorias fundamentais da existência, e essa gramática que um esoterista moderno utiliza para compreender as relações ocultas entre as coisas. Para que o tarô possa ser espelho da mística teosófica, isto é, da doutrina secreta, da filosofia perennes, ou, como diz o meu amigo Daniel Plácido, uma teosofia perennes, é necessário retomar a leitura da cabala cristã, da cabala renascentista, mais focada no diagrama da árvore da vida e do Sefer Yetzirah. Quando Eliphas Levi imagina a árvore da vida, ele a pensa sob a influência de Athanasius Kircher e Reuchlin, bem como Knovan Rosenroth. Que o tarô seja um depositário inconsciente e síntese final dessa sabedoria imemorial, essa é a marca única do movimento ocultista do século XIX. Resumindo, eu resolvi finalmente
seguiram a meditação do tarô com a árvore da vida, para poder agora a gente ter essa compreensão mais clara do processo. E aí o curso fica basicamente estruturado em 3 módulos, né? O primeiro módulo, a gente vai pensar a relação do ocultismo com o tarô, né? Vai explorar o que é ocultismo, o que é teosofia, o que é esoterismo, o que é iniciação e a sua relação com o tarô. No segundo ponto, a relação do tarô com a cabala hermética. A gente vai estudar o que é a cabala hermética, como foi que essa relação foi traçada, quais são as escolas, quais são os modos de pensar essa relação. E no terceiro momento a gente entra no sistema do tarô esotérico, particularmente o tarô esotérico francês, Eliphas Lévy e depois Papos, né? Então, nesse momento, a gente vai falar sobre as 10 sefirotes, os 22 caminhos e os 4 mundos, e como isso tem uma analogia muito forte com o tarô, né? Ou seja, como o tarô pode servir de mnemônica para a cabala, né? Para essa cabala hermética, essa cabala teústica, né? Essa cabala do olhar ocultista francês do século XIX, né? Então é isso, tá? E aí eu gostaria de terminar com um breve poema que eu escrevi, mais um poema mais didático do que propriamente estético, que resume assim, vamos dizer assim, essa coisa do tarô esotérico, a relação com a cabala e tudo, que é o seguinte: o nome do poema é Corpo Santo. O nome sagrado de 4 letras e 4 linhas brotaram 10 flores perfumadas, que por 22 vias ensinaram aos homens o caminho do retorno, mostrando-lhes as 4 provas da iniciação esotérica, sendo elas próprias a sabedoria, Hokmah,